Olá, meu nome é Maria Júlia, eu sou do 9º ano e juntamente com a Maria Clara, o Marcos, o Andrei e o Ícaro, irei falar sobre o tema citologia. Bom, o que são células? As células são unidades estruturais e funcionais localizadas no nosso corpo. Elas são divididas em duas, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são aquelas células localizadas em seres mais simples, como as bactérias, e elas não possuem núcleo definido. Por isso, o material genético ele é disperso no citoplasma. Já as células eucariontes são aquelas células localizadas em seres mais complexos, como o ser humano. E essas células elas possuem um núcleo definido. Olá, eu sou Maria Clara, estou no 9º ano. Existem várias células animais e eu vou falar as principais para você. Bom, nós temos o neurônio, que compõe o nosso sistema nervoso. Nós temos também o hepatócito, que é responsável pelas funções biológicas do fígado. Nós temos o osteoclasto, que possui vários núcleos e tem como função reabsorver o sistema ósseo. Nós temos as hemácias ou glóbulos vermelhos, que tem como função auxiliar no transporte do oxigênio. Temos o óvulo e o espermatozoide. E por último, as células-tronco, que são capazes de se transformar em qualquer célula do nosso corpo e de se multiplicar várias vezes. O que é uma célula vegetal? É uma célula que forma os tecidos das plantas. São semelhantes às células de animais, uma vez que possuem muitas organelas em comum, mas diferem delas por possuírem parede celular, cloroplastos e vácuolos, adequados ao modo de vida das plantas. As organelas específicas, como cloroplastos, lhe permitem fazer a fotossíntese. As mitocôndrias estão relacionadas com o processo de respiração celular. Os ribossomos são pequenas estruturas granulares encontradas no interior do citoplasma, cujo papel é realizar a síntese de proteínas da célula. A principal função do lisossomo é a digestão intracelular, ou seja, a organela quebra e digere partículas do exterior da célula ou até mesmo de dentro da própria célula. Os cloroplastos são organelas celulares responsáveis principalmente pelo processo de fotossíntese. O complexo de Golgi é uma organela celular que está relacionada com o processo de secreção de substâncias. O vacúolo é responsável por manter a pressão hidrostática no interior da célula vegetal. A principal função do núcleo é garantir a produção adequada de ribossomos, organelas relacionadas com a síntese de proteínas para a célula. Já o nucleolo tem por função a organização dos ribossomos. A membrana plasmática em células vegetais coordena a síntese e o agrupamento das microfibrilas da parede celular. A parede celular apresenta como principal função proteger a célula. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre reprodução e infusão da alma. Compreender o princípio é essencial para compreender tudo que existe. E vocês sabem quando começa uma vida humana? E pensar que tudo começa a partir de uma célula, no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que posteriormente irá dar início a uma nova vida. E as ciências biológicas, elas nos permitem afirmar que o ponto onde se inicia uma nova vida é o zigoto. E você sabe o que é uma infusão da alma? A alma é o princípio vital, é o princípio pelo qual vivemos, sentimos e entendemos. E o Papa Pio XII, ele nos fez sustentar uma tese de que a alma ela foi criada por Deus. Logo, a alma ela é imortal, pois ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte. De novo, ela se unirá ao corpo no momento de sua ressurreição. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus viu que aquilo era muito bom. O homem tem valor, o homem não é só um amontoado de células igual qualquer animal. Ele tem uma alma, ele tem uma dignidade de ser filho de Deus. E isso é muito importante. São João Paulo II diz que a violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade humana, a vida que Deus nos deu.
Olá, meu nome é Maria Júlia, eu sou do 9º ano e juntamente com Maria Clara e Marcos irei falar sobre o tema mundo microscópico. Existe um fantástico mundo microscópico que encanta cada vez mais os cientistas. É o microscópio dos átomos, das matérias, das partículas e das células. E essa beleza revela a obra de Deus. Para os gregos, o átomo é a menor partícula de uma matéria, ou seja, no milímetro cabe 10 milhões de átomos um ao lado do outro. E para eles também, o átomo é indivisível. Em 1890 foi criado o elétron, que é 1840 vezes menor do que o átomo de hidrogênio. E os cientistas eles já descobriram até hoje 30 novas partículas dentro de um átomo. E a partir disso eles vêm se perguntando, até onde chegaremos? Essas descobertas revelam a beleza de Deus, o quanto Deus é bom conosco e o quanto Ele opera maravilhas para revelar que Ele existe. Essas descobertas que vão do átomo até as galáxias, das moléculas até o nosso organismo, fazem com que os cientistas abram um panorama novo e inimaginável antes dessas descobertas. Olá, eu sou Marcos Ribeiro do 9º ano e eu vou falar da relação da beleza da matemática com o corpo humano e Deus. O corpo humano está muito relacionado à matemática e à beleza de Deus. O corpo humano funciona de uma forma muito perfeita e a matemática é uma das melhores formas de conseguir representar essa beleza perfeita de Deus, dessa criação perfeita de Deus. O nosso corpo, por exemplo, ele é formado por um conjunto ordenado de 60 milhões de células. E aí cada célula se especializa em uma coisa, um órgão, e cada diâmetro de célula possui apenas 1/100º de milímetro. Então isso mostra também o quão perfeito Deus é a fazer coisas tão perfeitas e tão pequenas, tão funcionais, que são descobertas até hoje. Por exemplo, os gregos achavam que o átomo era a última divisão de uma parte de uma célula. Hoje em dia já descobriram muitas e muitas outras partes menores, como por exemplo os elétrons, os nêutrons e outras partes. E então essa é a beleza que eu queria falar um pouco para vocês, relacionada à beleza de Deus, a matemática e o corpo humano. E cada coisinha foi criada perfeitamente por Deus, e a matemática é um jeito muito bom de mostrar esses detalhes. Olá, sou Maria Clara, estou no 9º ano e hoje eu vou falar sobre os números decimais na citologia. Bom, para começar, o que são os números decimais? Os números decimais são numerais na casa das décimas, com vírgulas, e podem ser substituídos por frações. Por exemplo, 0,5 e 1,3. Bom, e o que é citologia? Citologia é o estudo da ciência das células, e as células são divididas em duas partes. Tem as células animais e as células vegetais. A célula animal é eucariótica, ou seja, o núcleo dela é delimitado pela membrana nuclear, enquanto a célula vegetal é de extrema semelhança com a célula animal, porém, as organelas e material genético são diferentes. Um exemplo de onde a gente pode usar os números decimais na citologia. Vocês sabiam que a célula animal tem de 10 a 20 micrômetros, ou seja, de 0,01 a 0,02 milímetros, enquanto as células vegetais vão de 20 a 50 micrômetros, ou seja, de 0,02 a 0,05 milímetros. Bom, aí está um exemplo de como a gente pode usar os números decimais na citologia. Espero